Brasil. Eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje vamos continuar sobre os autores modernistas. Eu vou falar sobre a Tarsila do Amaral, uma das maiores pintoras de toda a história do modernismo e da história mesmo do Brasil. Acompanhe comigo. Na aula anterior a gente relembrou as características do modernismo. É muito importante você entender essas características primeiro, antes de entender as características específicas de cada autor. Mas isso já foi dito aqui no canal, você pode acessar as aulas anteriores. Falei sobre isso na aula de características gerais e na aula do Oswald de Andrade em especial. Então assiste às aulas anteriores antes de prosseguir com essa aula. Vamos ver então as características mais marcantes, em especial da Tarsila do Amaral. Me recordo também que na última aula eu falei muito sobre o movimento antropofágico, ou o manifesto da antropofagia, ou manifesto antropófago ainda. Tanto faz, pode chamar como preferir. E ele tem uma grande influência da pintura Obaporu da Tarsila do Amaral. Eu já vou falar dessa pintura em específico, mas eu vou seguir mais ou menos as pinturas dela aqui, de acordo com cada data, de acordo com o momento que ela estava vivendo ali na produção de seus quadros aí no modernismo. Então é interessante voltar na aula anterior, da primeira geração, para entender esses manifestos, tanto do pau-brasil quanto da antropofagia, o manifesto antropófago, para compreender Tarsila do Amaral também. Vamos continuar então agora, a gente vai finalmente para as pinturas e para as características dela. O que a gente vai ter de especial com a Tarsila? Além de ser uma grande pintora, desenhista, enfim, uma das figuras mais importantes que ajudou a impulsionar os movimentos iniciais do modernismo, a gente pode destacar algumas coisas que são especiais dela, tá? Ao lado também da Anita Malfatti, que a gente fala dela numa próxima aula posteriormente aí no canal, se possível, dentro do nosso cronograma. A Tarsila do Amaral, ela usa em especial, e isso cai muito no Enem, as pinturas dela aparecem em todas as avaliações vestibulares, no Enem já caiu muitas vezes em especial, o uso de cores vivas, intensas e bem brasileiras. A gente vai observar isso, porque eu vou te mostrar exemplos de cada característica que a gente está vendo aqui. Influência do cubismo, da geometrização, ou seja, o uso de formas estilizadas com múltiplos planos. Às vezes, isso ela não copia tanto do cubismo, mas o uso de formas geométricas, cilindros, triângulos, retas, enfim, isso é muito utilizado em todas as pinturas dela. Em relação à temática, a gente vai ter uma temática aí quase sempre do cotidiano, a temática prosaica, bem brasileira, do dia a dia mesmo, algo bem retratando assim, a vida de como é o Brasil, como é a vida simples no Brasil, mas com essa visão com cores brasileiras e também essa visão dessa vida corriqueira, cotidiana brasileira, através de um olhar cubista, geometrizado, estilizado, paisagens também, óbvio, tipicamente brasileiras, muito coloridas, eu vou te mostrar exemplo também. Algumas pinturas dela, essa está ao fundo, por exemplo, que é um autorretrato dela mesmo, né? Todo autorretrato é dela mesmo, enfim, né? Do próprio autor. Esse autorretrato, ele tem traços mais ali do expressionismo, ele já é um pouquinho mais diferente. Tem algumas pinturas dela que oscilam aí um pouquinho para o expressionismo, mas para a prova eu acho que eu nem comentaria, nem pensaria em algo ligado ao expressionismo não. Para as avaliações não costuma cair esse lado mais cubista da Tarsila do Amaral. E aí, nas figuras antropofágicas dela, inclusive o Obaporu, a gente tem umas influenciazinhas aí do surrealismo, que é uma distorção das proporções. Isso não é do cubismo. O cubismo ele distorce geometricamente, distorce os planos de vista. O surrealismo, tem aula sobre isso aqui no canal, inclusive, ele vai distorcer as proporções do corpo. Você já viu o quadro Obaporu, tenho certeza, mas já eu te mostro. E claro, a manifestação visual do manifesto antropófago, quer dizer, manifestar visualmente essa ideia da antropofagia na pintura, que é ter influências cubistas muito fortes mesmo, as mais fortes possíveis, tem influências surrealistas e expressionistas. Então, mas retratar o cotidiano brasileiro, as paisagens brasileiras, e de uma forma muito única, muito exclusiva do Brasil, e com as cores brasileiras também. Então tudo isso faz a Tarsila essa autora muito distinta, que conseguiu materializar esse manifesto antropófago, quer dizer, ela ingeriu as vanguardas europeias, digeriu e transformou em algo novo, algo inovador. Ela abraçou alguns ideais, mas fez de fato algo muito tipicamente brasileiro e, claro, extremamente único. Vamos dar uma olhadinha em cada uma das pinturas dela. Aliás, cada uma não, algumas que eu separei em especial que vale a pena a gente comentar. Essa primeira pintura que a gente abre em 1922, estamos logo no início da Semana de Arte Moderna, já foi comentado aqui no canal, vale a pena assistir a aula da primeira geração. A gente tem esse quadro As Margaridas de Mário de Andrade. Mário de Andrade está na nossa próxima aula, ele e Manuel Bandeira. Continua acompanhando o canal para conhecer mais sobre esses autores também. Os dois, assim como a Tarsila, assim como o Oswald, caem muito nos vestibulares e principalmente no Enem. A Manuel Bandeira já caiu bastante, Mário de Andrade já caiu bastante.
Tarsila do Amaral também e Oswald de Andrade também. A gente tem aqui uma pintura As Margaridas de 92, de Mário de Andrade, que ela fez, claro, para ele. Perceba que ela tem traços mais expressionistas, talvez até pós-impressionistas aí. Não te lembra um pouquinho Van Gogh, esse estilo mais esvoaçado? Então, vamos seguir para frente para ver que esse é o primeiro momento ali da Tarsila. Vamos seguir para ver o que ela continuou produzindo, porque é uma mudança um pouco radical nas pinturas dela com o passar do tempo. Essa outra pintura, A Negra, de 23, no ano seguinte, ela já está voltada para a ideia da antropofagia, com os ideais aí de Oswald de Andrade, inclusive. A gente já tem aqui influências do cubismo muito marcantes, influências bem leves aí do surrealismo nas proporções, mas isso vai despontar ainda mais fortemente com o quadro Abaporu, que vai, acho que de fato, materializar aí o Manifesto Antropófago de verdade. No mesmo ano, ainda em 1923, Tarsila do Amaral publicou esse autorretrato, e ele tem traços, como eu disse, muito mais expressionistas do que cubistas. É fácil observar. E ainda estamos aí em 1923, as coisas vão mudando com a progressão dos anos. Esse quadro Morro da Favela, em especial, é um dos quadros que eu mais gosto da Tarsila do Amaral. Não só porque ele tem uma série de elementos que a gente pode observar que valem a pena ver com mais detalhes, enfim, tem muitos elementos da pintura. As próximas pinturas que a gente vai ver dela também seguem essa mesma linha, e a gente consegue perceber várias coisas aqui de influências das vanguardas europeias. E outra coisa, porque eu gosto muito de falar sobre esse quadro também, é porque ele é um dos quadros que foram mais cobrados em provas. É muito fácil achar uma questão sobre ou vanguardas europeias combinadas com o modernismo, ou sobre o modernismo em si, que usa essa pintura aí como pano de fundo, que é o Morro da Favela, de 1924. E ele pertence a esse período pau-brasil da produção não só poética brasileira no modernismo, mas da produção das pinturas da Tarsila. É como se fosse um momento pau-brasil dela, que ela está tentando retratar essas paisagens, esses ambientes também urbanos e um pouco combinados com a natureza aí do Brasil. A gente consegue perceber facilmente que é uma obra assim de leve de denúncia social, da época que a população foi obrigada a deslocar dos grandes centros urbanos, né, e ficar nas regiões periféricas, nos morros, enfim. A gente tem também um grande aumento, então, das favelas nesse período, e essa obra começa a retratar esse movimento que está acontecendo aí nos anos 20 aí do Brasil. Perceba também na mesma linha estética esse quadro Carnaval e Madureira, que ele segue aí os traços do cubismo, tem paisagens tipicamente brasileiras, mas tem uma influência aí de Paris. A gente tem no centro aí desse Carnaval e Madureira a Torre Eiffel, fazendo um contraste muito interessante e muito inovador, muito único também. A gente vai ver na obra seguinte coisas muito parecidas. Então a gente tem aqui, de alguma forma, o Carnaval do Rio sendo representado, e ao mesmo tempo que esse carnaval é apresentado, ele tem elementos estrangeiros e elementos culturais locais também, inclusive o uso das cores e as influências, é claro, do cubismo. Muito, muito interessante. Claro, seguindo na mesma linha, a gente tem a obra O Mamoeiro, de 1925, que ele chega mais ou menos aí um ano seguinte após a pintura anterior, e ele usa os mesmos traços. Aí temos uma ponte que é quase retilínea, muitas formas geométricas, tanto nos frutos que são transfigurados e aumentados, as perspectivas que quase se combinam, é difícil entender o que está no plano de fundo, o que está adiante, e tudo isso são traços bem cubistas. E as cores, claro, sempre marcantes, e cores sempre brasileiras, típicas aí da Tarsila do Amaral. É muito fácil bater o olho no quadro da Tarsila do Amaral, desse período dela, e identificar esse quadro. É muito fácil. E muito fácil também resolver as questões que tem a ver com isso. Logo, logo, quando a gente encerrar a primeira geração modernista, que a gente vai fazer um simulado aqui no canal, assim como a gente fez com o período colonial brasileiro da literatura, para que você possa testar seus conhecimentos. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões ligadas às vanguardas e também a Tarsila do Amaral. Te garanto. E é claro, é virtualmente impossível se falar de Tarsila do Amaral sem se comentar sobre a Abaporu de 1928, que tem um nome que é uma junção de termos indígenas que vai significar no final da história o homem que come, que tem tudo a ver esse homem que come gente, né? O homem que devora gente, que tem tudo a ver com a antropofagia, com o manifesto antropofágico, que eram os ideais ali do modernismo primeira geração, que já está aqui em 1928, cedendo espaço para a geração seguinte que vai acontecer, que é a geração de 30, que é a segunda fase. Mas por enquanto ainda a gente tem aí muita força do manifesto antropofágico e, claro, o Abaporu materializando muito bem isso com influências do cubismo. A gente vê as formas são quase todas em cilindros, mas a gente tem influências também do surrealismo nas proporções, como eu comentei, e algo muito brasileiro, que são as cores, né? O sol, o verde, o azul, enfim, são cores da bandeira do Brasil. Tudo isso unificado, inclusive, com o nome que dá mais genialidade ainda à obra de Tarsila do Amaral, o Abaporu, o homem que come gente, o homem antropófago.
Seguindo ainda em 1928, a gente tem Urutu, que é uma obra um pouco mais simbolista, vamos dizer assim, porque ela tem influências também do expressionismo e muito pouco do cubismo, se a gente for parar para pensar, embora as formas aí sejam todas geométricas, as cores aqui já variam um pouco mais, a gente tem a ideia de uma capacidade de deglutição desse animal aí, dessa cobra, que vai devorar esse ovo que é proporcionalmente muito maior do que ela. E aí a gente tem toda essa simbologia que é difícil de ser interpretada na obra Urutu, da Tarsila, de 1928. Vamos ver uma obra que chama Antropofagia no slide seguinte. Essa obra, claro, o nome já revela qual é o ideal. Ela tem a mistura do Abaporu, que a gente viu, e daquele quadro mais antigo, A Negra, como se a gente combinasse os dois e formasse uma obra nova chamada a própria Antropofagia. O que é interessante dessa obra em específico, que a cabeça da Negra, que era maior, que era mais proporcional na obra original, A Negra, agora ela é reduzida para fazer um par ali com o Abaporu, que é esse homem que come gente. Muito interessante também. E é claro, não podia deixar de faltar, é o último quadro que a gente vai fazer a análise na aula de hoje, para a gente já encerrar. Ainda tem a sugestão de um site para você poder acessar também. É Os Operários, de 1929, já uma obra mais voltada para a crítica social, para o ambiente urbano, que destoa de tudo aquilo que a gente viu antes. A Tarsila do Amaral tem obras que são divididas em vários períodos, em vários momentos que ela viveu. Esse quadro aqui a gente consegue perceber nele a quantidade de diversidade de indivíduos que, na verdade, fazem parte de um mesmo grupo no Brasil, miscigenação de raças, enfim, todos na mesma condição social, na mesma classe social de operários. Isso é muito interessante para o período que a gente está vivendo aí, em 1929. Eu tenho certeza que seu professor de História tem muita coisa para falar a respeito desse quadro também, que já caiu em inúmeras provas. Então, se você não o conhecia, o que eu duvido muito, passe a conhecer então agora Os Operários, de 1929, da Tarsila do Amaral. E por último, antes de encerrar, quero te recomendar site oficial, tarsiladoamaral.com.br. Lá você encontra lá os primeiros anos, que ela está mais ali expressionista, o início da influência cubista dela de 1923, que a gente viu aqui, as pinturas pau-brasil, que vão até 28, vimos aqui também, da antropofagia, a fase social, e aí em diante que já sai a primeira geração do modernismo em termos de data. Mas, claro, essa divisão ela é somente didática para a gente poder aprender. Vale a pena acessar e conhecer mais em detalhe. Lá tem todos os detalhezinhos de cada das obras, de cada pintura, como é que foi pintada, de onde surgiu, de onde veio a ideia da Tarsila. Recomendo muito você acessar tarsiladoamaral.com.br e o link está aqui na descrição do vídeo também. Eu espero que tenha gostado da aula e que tenha aprendido um pouco mais sobre Tarsila do Amaral e sobre o próprio modernismo para fazer o vestibular, para fazer o Enem. E é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima. Não se esqueça, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like. Valeu, até mais.